Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e vamos dar sequência, então, à correção da segunda avaliação trimestral de matemática do segundo ano do ensino médio, porque corrigindo também se aprende, beleza? Se você quer ter acesso à correção da primeira parte, é só clicar no link que você encontra na descrição do vídeo, beleza? Então, questão número 12. Túlio visitou um parque de diversões que tinha um binóculo na entrada para que os visitantes pudessem observar os detalhes de cada brinquedo. Esse binóculo ficava a 1,2 metros de altura do chão e era fixo em um suporte. Túlio observou uma roda gigante por meio desse binóculo e ficou curioso em saber a medida da altura dela. Para isso, com o auxílio de um transferidor digital, ele determinou o ângulo que a partir do binóculo poderia observar o topo desse brinquedo. A figura abaixo representa um esboço dessa situação com algumas indicações de medidas. De acordo com essas informações, qual é a medida da altura em metros desta roda gigante que Túlio observou por meio do binóculo? Bom, então o Túlio está aqui observando e aí do ponto que ele está até o topo da roda gigante, formou aqui um ângulo de 58 graus. Lembrando que o binóculo está a 1,2 metros do chão. E para descobrir a altura da roda gigante, a gente vai descobrir a medida desse lado aqui desse triângulo. E depois nós iremos somar com 1,2 metro. Beleza? Bom, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Como eu conheço apenas um lado e um ângulo, isso vai me obrigar a usar as razões trigonométricas. Só que quais? Ou melhor, qual? Bom, o ângulo reto está aqui. O lado oposto é a nossa famosa hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. Em relação ao ângulo de 58, quem está lá do outro lado é o cateto oposto, é o que a gente quer descobrir. E o 14 é o cateto adjacente. Então, oposto e adjacente, isso a gente consegue relacionar com tangente. Então, tangente de 58 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 58 está aqui, 1,6, que é igual ao cateto oposto, x, a gente vai descobrir. Cateto adjacente, 14. Então, eu tenho 1 vezes x, x, e 1,6 vezes 14. Então, 1,6 vezes 14, isso vai dar 2,24. Então, 1,6 vezes 14 vai dar 22,4. 22,4 metros. Esse é o valor do x. Tá? 22,4. E nem tem esse valor na alternativa. Por quê? Porque falta somar com essa altura aqui que o binóculo está acima do solo. Então, a resposta final vai ser 22,4 mais 1,2, totalizando 23,6 metros. Então, essa é a altura real da roda gigante, 23,6 metros. Questão número 13. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão numérica? Então, vamos resolver? Primeiro, a gente começa com os parênteses. Então, 16 menos 6 dá 10. O quadrado continua. 2 mais 5, 7. Elevado a zero continua. Mais 8 vezes 4 mais 6, 10. Pronto, resolvi dentro dos parênteses. Agora eu vou resolver as potências. Então, eu vou ter o seguinte. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Mais 7 elevado a zero. Todo número elevado a zero vale 1. Mais 8 vezes 10. E agora eu tenho 2 vezes 100, 200. Mais 1, mais 8 vezes 10, 80. Então, 281. Alternativa letra B de bola. Questão número 14. Júlia e Cauã estudam em uma mesma universidade. Após um dia de aula, Cauã saiu do prédio da Faculdade de Administração e caminhou até o prédio da Faculdade de Enfermagem, em linha reta, a fim de encontrar Júlia para que caminhassem juntos até o ponto de ônibus. O desenho abaixo apresenta as distâncias em linha reta
do ponto de ônibus até essas duas faculdades e o trajeto feito por Cauã até encontrar Júlia. Então, faculdade de administração, enfermagem, ponto de ônibus. Então está aqui o trajeto de Cauã. Quantos metros Cauã percorreu no mínimo para encontrar Júlia na faculdade de enfermagem? Então a gente quer saber aqui qual é a distância que o Cauã percorreu. Nós temos um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto. Do outro lado, nós temos aqui a nossa hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Então o teorema de Pitágoras é suficiente aqui. Então, o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o trajeto de Cauã, é o x, e os catetos 120 e 160. Então, 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então, 120 ao quadrado, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. E aí vem 2 zeros junto. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, isso vai dar 256. E aí 2 zeros vem junto. Então, x ao quadrado vai ser igual. A soma desses dois números vai dar 40.000. E no final, o nosso x vai ser a raiz quadrada de 40.000. E a raiz quadrada de 40.000 vai ser igual a 200. Então, ele percorreu 200 metros. Alternativa, letra C. Questão número 15. Observe os pontos L, M, N e O na reta numérica abaixo, na qual os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Nessa reta, o número irracional raiz cúbica de 40 está melhor representado pelo ponto. Então, quanto vale mais ou menos a raiz cúbica de 40? Bom, vamos pensar o seguinte. 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8, beleza? Logo, a raiz cúbica de 8 é 2. E aí depois eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 27. Logo, raiz cúbica de 27 vai dar 3. Depois eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Logo, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Portanto, eu posso pensar assim. A raiz cúbica de 40 é menor que a raiz cúbica de 64 e é maior que a raiz cúbica de 27. Então, a raiz cúbica de 40 é maior que 3 e menor que 4. Então, é 3, alguma coisa. E 3, alguma coisa está aqui, ó. Só pode ser o ponto L, está entre 3 e 4. Então, eu fico aqui com a alternativa letra A. A raiz cúbica de 40 corresponde ao ponto L. Questão 16. Em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são diariamente separados em lotes. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de pacotes e cada pacote tem a mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizadas simultaneamente 6 máquinas, as quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente 300 minutos para embalar a quantidade de pacotes de um lote. Certo dia, 2 dessas máquinas apresentaram defeito e não foram utilizadas em nenhum momento desse dia. Nesse dia, as máquinas para empacotar arroz em funcionamento nessa fábrica gastaram quantos minutos para embalar os pacotes de arroz de um lote? Então, nós temos máquinas que estão embalando aí o arroz e gastam alguns minutos, né? Minutos mesmo. Estava olhando se era a hora, mas minutos. Está aqui, 300 minutos. Então, a gente sabe o seguinte. Com 6 máquinas, o tempo para empacotar é de 300 minutos. E aí, 2 máquinas apresentaram defeitos, né? 2 máquinas apresentaram defeitos e não foram utilizadas. Então, nós ficamos com apenas 4 máquinas que vão gastar um certo tempo. E aí, nós vamos pensar o seguinte. Se eu aumentasse o número de máquinas, o tempo diminuiria.
Ou se eu diminuir o número de máquinas trabalhando, o tempo para embalar, para empacotar, vai aumentar. Então, quanto mais máquinas, menos tempo, ou quanto menos máquinas, mais tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Quanto mais máquinas, menor o tempo. Quanto menos máquinas trabalhando, maior o tempo para empacotar. Como são inversamente proporcionais, na hora que eu for montar a proporção, eu vou simplesmente inverter uma. Então, eu vou pegar aqui 6 sobre 4 igual e vou inverter essa. X sobre 300. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 3, 18. Então, 1.800. Logo, x é igual a 1.800 dividido por 4. Então, nosso x vai ser igual a quanto? Vai dar 450. A gente vai gastar aí 450 minutos, né? Vai aumentar o tempo, porque tem menos máquinas trabalhando. Questão 17. Considere os pontos P, Q, R, S e T apresentados no plano cartesiano abaixo. O ponto de coordenadas 3 menos 4 está representado em... Lembrando que um ponto é formado por um valor de x e um valor de y. Então, o x vale 3, o x vale 3 e o y menos 4, o y menos 4. Ligando aí os dois valores, a gente encontra o ponto P. Então, alternativa letra A. Questão número 18. Augusto e outros 9 candidatos concorrem a um total de 3 vagas de um concurso para o mesmo cargo público. Augusto deseja ser o primeiro colocado desse concurso. Quantos são os possíveis resultados para essas 3 primeiras colocações, atendendo ao desejo de Augusto? Então, nós queremos analisar as 3 primeiras colocações. Beleza? O que o Augusto quer? O Augusto quer ser o primeiro colocado. Então, para eu ter o primeiro colocado sendo o Augusto, eu tenho apenas uma possibilidade. É o Augusto. Ele tem que ser o primeiro colocado. Para ficar em segundo colocado, como é Augusto mais 9, vão sobrar 9 candidatos. Então, para o segundo colocado, eu tenho 9 opções. E depois, para o terceiro colocado, eu vou ter 8 opções. Né? Lembrando que o Augusto é o primeiro. Então, 9 vezes 8, 72. Então, existe aí 72 possíveis resultados, sendo o Augusto o primeiro colocado desse concurso. Questão número 19. Uma confecção produziu 2 lotes com 50 camisas cada. Em cada um desses lotes, 8 camisas produzidas apresentaram um defeito de fabricação e as demais estavam em perfeito estado. Durante uma inspeção, o responsável pelo setor de qualidade dessa confecção retirou aleatoriamente uma camisa de cada um desses lotes para ser analisada. Qual é a probabilidade dessas camisas retiradas para análise apresentarem defeito na fabricação? Então, vão ser retiradas 2 camisetas, uma de cada lote. E nós queremos saber qual que é a probabilidade da primeira camiseta ser com defeito, né? Então, vamos colocar aqui, tem defeito. E a segunda também tem defeito. Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Eu sortear uma camiseta do primeiro lote, tem defeito. Sortear uma camiseta do segundo lote, também ter defeito. Então, no primeiro lote, qual que é a probabilidade de eu tirar uma camiseta e ela ter defeito? Então, 8 camisetas apresentaram defeito. Então, a chance dela ter defeito é 8 chances de um total de 50. E é vezes do segundo lote, também tirar uma camiseta com defeito. A gente tem 8 chances, também de um total de 50. Então, 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 2.500. Então, essa é a probabilidade de se retirar 2 camisetas com defeito, uma de cada lote. Então, 64 sobre 2.500. Alternativa letra B. Questão número 20. Um clube de esportes foi inaugurado inicialmente com 50 sócios. No decorrer de 6 anos, com a venda de alguns títulos, a quantidade de sócios desse clube cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento pode ser representado pela função S de t igual a 50 vezes 2 elevado a t, em que ST representa a quantidade de sócios e T o número de anos após a inauguração desse clube. De acordo com essa função, qual era a quantidade de sócios 5 anos após a inauguração desse clube? Bom, então o total de sócios é dado por essa expressão.
50 vezes 2 elevado a t, onde t é simplesmente o tempo em anos. Então, nós queremos saber quantos sócios esse clube tem após 5 anos. Então, eu vou calcular aqui o S de 5. Eu vou simplesmente substituir o t por 5. Então, S de 5 vai ser igual a 50 vezes 2 à quinta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso vai dar 32. Então, após 5 anos, nós temos quantos sócios? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16. Esse zero vem junto. Então, após 5 anos, esse sócio vai contar com 1.600, esse clube vai contar com 1.600 sócios. Então, alternativa letra D. Questão 21. Um engenheiro irá elaborar um projeto de reestruturação de um farol e, para isso, precisa da medida da altura dessa construção. Para fazer essa medição, ele foi até onde está localizado esse farol e utilizou um teodolito instalado a uma altura de 1,25 metros do solo. A figura abaixo ilustra essa situação, bem como apresenta algumas medidas utilizadas nessa medição. De acordo com as medidas utilizadas pelo engenheiro, qual é a medida em metros da altura desse farol? Então, a gente quer a altura do farol. A gente quer isso aqui tudo. Certo? Mas o que eu consigo fazer no primeiro momento é fechar esse triângulo aqui, olha só. Eu consigo fechar esse triângulo retângulo. Então, esse segmento aqui azul, x, vai ser meu objetivo. Eu quero determinar quanto vale esse x. E aí depois eu vou somar com esse pedacinho que vale 1,25. Então, em azul eu tenho um triângulo retângulo, a gente pode aplicar teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Como a gente só conhece a medida da base, que vale 21, e esse ângulo que vale 37, provavelmente são as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Então, lá do outro lado, o x que a gente quer calcular, ele é o nosso cateto oposto. E vizinho ao ângulo, a gente tem o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, nós podemos relacionar com a tangente de 37. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 37, 0,75. Que é igual cateto oposto x, é o que a gente quer descobrir. Cateto adjacente, 21. Então, eu tenho aqui 1 vezes x, x, 0,75 vezes 21. Então, com a calculadora, 0,75 vezes 21, isso vai dar 15,75 metros. E é até bom, né? Porque não tem essa alternativa, ou seja, está faltando alguma coisa. Então, está faltando somar esse pedacinho aqui, que é simplesmente a altura do teodolito. Então, nós temos aqui 15,75 mais essa altura, que é 1,25. Totalizando aqui, então, 17. Então, nós temos aqui 17 metros. Alternativa letra B de bola. Então, essa foi a questão número 21. E para finalizar a correção da avaliação trimestral, da segunda avaliação trimestral, nós temos aqui a questão 22. Considere a função f dos reais nos reais, definida por f de x igual x menos 2 ao quadrado. O gráfico dessa função está representado em... Bom, a minha função é essa, y igual a x menos 2 ao quadrado. Vamos reescrever ela. No lugar de x menos 2 ao quadrado, eu vou colocar x menos 2 vezes x menos 2. E vou distribuir. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, y é igual a x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Então, essa é a nossa função f. Bom, o termo sozinho vale 4. Esse termo sozinho é onde o gráfico corta o eixo do y. Então, teria que cortar aqui no 4. Não cortou, então não é esse gráfico. Cortou aqui no 4? Cortou. Pode ser a letra B. Cortou aqui no 4? Cortou. Pode ser a letra C. Cortou aqui no 4? Não cortou. Então, descarta a letra D. Letra E. Cortou aqui no 4? Cortou. Pode ser a letra E. Beleza. Bom, o coeficiente A ele é positivo. Se o A for positivo, a parábola é voltada para cima.
Aqui está voltada para cima, pode ser ela. Aqui está voltada para baixo, a gente pode descartar. Aqui está voltada para cima, também pode ser ela. E a diferença entre a letra B e a letra E é basicamente o vértice. Olha só, o vértice aqui, o x do vértice vale 2 e o x do vértice vale menos 2. Lembrando que tem uma fórmula para determinar esse x do vértice. Então, o x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a. Menos da fórmula, o b é menos 4, menos vezes menos mais. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, 4 por 2 vai dar 2. Então, esse é o x do vértice. Está aqui o x do vértice, 2 positivo. Então, alternativa letra I. Aqui o x do vértice é negativo. Assim a gente encerra a correção da avaliação trimestral. Se você quer ter acesso à primeira parte, é só clicar no card que aparece logo acima. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima.